O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu à cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judeia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente, juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por Ele amados. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, quando a gente pensa na noite de Natal, nos vem logo a imagem, talvez uma forma romantizada daquela noite, tudo muito bonitinho, muito fofinho, né? O menino, os anjinhos, etc. E aí talvez a gente perca um pouquinho a dimensão dessa sacudida tão forte que Deus nos dá. Claro que em primeiríssimo lugar, enviando ao mundo o seu Filho, o que já é uma nova criação, uma criação redimida por Deus, mas de modo particular aqui eu queria chamar a nossa atenção para a maneira como se deu o nascimento de Jesus, a maneira como ele aconteceu, a maneira como finalmente ocorreu a vinda ao mundo daquele Messias, daquele Salvador, previsto por todo mundo, esperado por todos os povos, principalmente pelo povo de Israel. E a maneira como ele vem, ela tira todo mundo das suas ideias, dos seus esquemas, nos desenquadra completamente, nos tira do nosso lugar e nos coloca nesse, a gente poderia chamar, esse deslugar, né, onde ele nasceu, que ninguém imagina que uma criança vai nascer num estábulo, numa gruta que serve de estábulo, e ter como seu primeiro berço um coxo, né? uma manjedoura. E no entanto, é isso que acontece. De uma forma ou de outra, todo ser humano, toda pessoa, em algum momento da vida ou em vários momentos da vida, se sente fora de lugar, sente que não se encaixa,
sente que não se enquadra, sente que está fora, ou se sente intrusa, se sente não convidada, se sente não grata, de alguma maneira, sentimento comum do ser humano, se sentir não esperado, não convidado. Então, esse é o sentimento do deslugar. E desde que Cristo nasceu, toda pessoa que está no deslugar não está mais sozinha. Pelo contrário, está acompanhada pela melhor das companhias, né? Esse menino que também não tinha lugar para ele, esse menino esperado por tantos séculos, predito por todos os profetas, no momento em que se dá o nascimento dele, ninguém reconhece, ninguém tem lugar para ele no mundo. Não tem lugar para esse menino na imaginação, no pensamento que existia na época sobre o Messias, sobre o Salvador. Alguns achavam que o Messias ia ser um grande guerreiro, um grande general, que ia restaurar a casa real de Davi, reino de Israel, que ia derrotar os invasores romanos. Outros pensavam no Messias de forma religiosa, como um juiz que finalmente ia eliminar do mundo de uma vez por todas a maldade, o pecado, ia premiar os bons e castigar os maus sem piedade. Não tem lugar para esse menino em nenhum desses dois esquemas. Se a gente pensar um pouquinho, esses mesmos dois esquemas são os que a gente continua pensando a salvação. Muitas vezes a gente pensa que a salvação vem pela violência, que vem por alguém que chegue e obrigue a todos, né? Nos gosta, né? Gostamos de ser escravos, gostamos de estar sujeitos a alguém com mão de ferro. E aqui não importa as ideologias ou os pontos cardeais, né, do espectro ideológico, todo mundo espera um Salvador violento de alguma forma. A gente também espera a salvação como um momento justiceiro, um momento em que todos aqueles que nós julgamos como maus, nós vemos a perdição deles. Eu lembro até hoje um comentário do então Joseph Ratzinger, né, teólogo antes de ser Papa, antes de ser o Papa Bento XVI, quando ele falava sobre o destino das pessoas que não conheceram Cristo, que não receberam o batismo, né? Será que elas se salvam? Será que elas não se salvam? É uma pergunta que é constante na teologia. E ele fazia um comentário e dizia: antes de entrar nessa questão, eu queria comentar uma coisa, que talvez para nós cristãos a impressão que eu tenho é que a gente não se contenta em ir para o céu. A gente quer todas as pessoas que a gente condena, a gente quer ver elas no inferno. Só assim a nossa alegria é completa. Não basta saber que eu sou feliz, quero ver o meu inimigo se dando mal. Só assim eu fico feliz de verdade. Tá? Então, até hoje nós temos todos esses esquemas violentos, justiceiros na nossa cabeça. Esse menino não cabe aí, não tem lugar para ele. E aqui a gente poderia continuar dizendo, né, e meditando sobre isso, sobre todos
lugares que não acolhem, que não comportam esse menino. Quando ele nasceu, o nascimento dele não foi anunciado nem para os reis, nem para os poderosos da terra. Foi anunciado para quem? Para aquele povo que era o mais desprezado de todos, os pastores. Hoje a gente tem até por conta do cristianismo, né, um olhar positivo para os pastores, mas na época de Jesus, os pastores eram um povo quase que amaldiçoado, quase que considerado pecadores públicos. Eram as pessoas que não podiam fazer mais nada na vida, que não tinham mais nenhuma chance, e era o último e o mais desprezado emprego de todos. Viviam todos eles em estado de impureza religiosa, por causa do trato dele com os animais. No Oriente Médio se diziam coisas assim: os pastores são o nada que vem do campo, chamavam eles de nada. Eles eram, se dizia deles, o pastor, ele parece um ser humano, mas na verdade ele é muito mais um cachorro do que um ser humano. E é justamente para esse povo que eram chamados de impuros, de ladrões, de assassinos, de desonestos, de sem qualidade nenhuma. Para eles não vem um discípulo, não vem um arauto, não vem um proclamador, vêm os próprios anjos de Deus para anunciar para eles. E por que os pastores? Porque também os pastores estão no mesmo deslugar. Estão no relento, dormindo ao ar livre, porque não tem lugar para eles nas casas. Eles têm que ficar lá fora com o rebanho. Então, é só aquele que se encontra no deslugar, só para ele é anunciado esse menino que não encontrou lugar em nenhum dos nossos esquemas, nenhuma das nossas imaginações. Ali a gente encontra Maria, como diz o Evangelho de Lucas, juntando os pedacinhos no seu coração. Quer dizer, juntando aquele pedacinho da palavra do anjo: ele será grande, ocupará o trono de Davi, seu pai, e seu reino não terá fim. Com esse outro pedacinho, o menino ali, sem lugar para nascer, deitado numa manjedoura. O Evangelho nos sugere que Maria deu à luz Jesus em completa solidão, porque deu à luz o seu filho primogênito, ela mesma o enfaixou e o colocou numa manjedoura. Santo Agostinho diz: Maria foi a mãe e a parteira ao mesmo tempo. Então, é nesse lugar, fora de lugar, que a gente encontra Jesus, e por isso Ele também nos tira, nos arranca de todos os nossos lugares cômodos, os nossos pensamentos, as nossas expectativas, de alguma forma nossa própria visão religiosa em muitos aspectos. Ele nos tira desse lugar, Ele nos desacomoda, Ele nos leva para essa noite fria e nos convida a estar com Ele no mesmo deslugar, a sermos de novo estranhos com Ele, porque, irmãos e irmãs, só se nós somos estranhos para o mundo é que nós somos familiares e amigos desse menino que não quis nascer
num palácio, que não quis nascer nem sequer num lar, mas quis nascer nesse deslugar, para que ninguém tenha nenhum motivo para não se aproximar dele. E então, irmãos e irmãs, deixando de lado tudo aquilo que a gente imagina, talvez sobre Deus, sobre Cristo, somos convidados a nos ajoelharmos, a nos prostrarmos diante desse menino sem lugar e dizer para ele: Senhor, tu não tens lugar nesse mundo, mas tu tens um lugar no meu coração, tens um lugar na minha vida, e para estar junto contigo, eu também vou a esse mesmo deslugar teu, e ali me encontro contigo, e me encontrando contigo, me encontro com a razão da minha própria vida. Agradeçamos ao Pai, que pela força do Espírito Santo nos entregou, nos deu de presente seu próprio Filho nessa noite de hoje, Jesus Cristo, nosso Senhor.